Olá pessoal, aqui é o Eli, eu sou geógrafo, climatologista e eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Super El Niño de 2026. Para falar sobre esse fenômeno atmosférico, eu tenho aqui uma imagem que mostra o Oceano Pacífico, o maior oceano do nosso planeta. E por que eu trouxe essa imagem? Porque, na verdade, quem controla o clima do planeta são os oceanos. O nosso planeta ele tem como característica a maior parte de sua superfície ser composta por oceanos, pela água do mar. E no caso, o Oceano Pacífico é o maior oceano de todos. É importante dizer isso porque qualquer alteração de temperatura nos oceanos vão gerar consequências climáticas. E se nós temos alteração de temperatura no maior oceano de todos, que é o Oceano Pacífico, nós teremos consequências climáticas para todo o planeta, inclusive para o Brasil. Bom, mas o que é o El Niño de fato? Primeiramente, o El Niño é um fenômeno atmosférico que ocorre porque há um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Esse aquecimento é gerado pelo enfraquecimento de ventos que sopram nessa porção do nosso planeta. Ventos que nós chamamos de ventos alísios, que percorrem o sentido de leste para oeste. Quando nós temos o fenômeno de El Niño, esses ventos eles perdem força, a água do Oceano Pacífico se acumula mais nessa direção aqui, nessa porção, a porção oeste da América do Sul, e por ter mais água acumulada aqui, em recepção à irradiação solar, temos o aquecimento dessas águas. O aquecimento anormal dessas águas, caracterizando então o fenômeno de El Niño. Agora, vamos refletir sobre as consequências do El Niño para o território brasileiro. E existem consequências diretas. É possível observar nessas duas imagens, que são de períodos distintos do ano, uma de julho a agosto, a outra de dezembro a fevereiro, que o El Niño ele gera consequências para o nosso território muito semelhantes nos dois períodos. Primeiro, são as chuvas no sul. Então, em anos de El Niño, nós temos mais chuvas na região sul do país. Também na região norte e nordeste, nós temos climas mais secos, tipos de tempos mais secos. E na região centro-oeste e sudeste, tempos mais quentes. Então, tipos de tempo mais quentes, dias mais calorosos aqui na porção central e sudeste do nosso país. E em 2026, o El Niño, que é um fenômeno recorrente do clima do planeta, ele tomou um destaque muito grande. Os meios de comunicação, as redes sociais, influenciadores, especialistas, comunicadores estão falando muito sobre esse assunto. Isso acontece porque, na previsão das agências meteorológicas mundiais, especialmente a agência estadunidense, houve um monitoramento de maior temperatura do Oceano Pacífico e essa maior temperatura, já indicando o El Niño, ela avançou rápido, mostrando números que se excederam daqueles que são mais comuns em anos de El Niño. Então, houve realmente uma preocupação de que possa acontecer um super El Niño em 2026, 2026, 2027. É uma preocupação legítima. Os modelos climáticos eles existem para isso, para nos trazer um grau de previsibilidade quanto ao futuro. Mas realmente vai acontecer um El Niño fantástico, catastrófico? Isso nem mesmo os modelos mais apurados podem nos trazer certeza. O grau de previsibilidade depende dos multifatores que ocorrem na natureza que nem sempre conseguem ser computados. No entanto, a preocupação com o El Niño ela pode sim trazer reflexões sobre ações do poder público com relação à prevenção de grandes problemas. Então, se estamos diante de um cenário que há uma possibilidade de acontecer um evento como esse, é preciso já nos precaver. Nesse momento, alarde exagerado, desespero, não faz sentido algum. É preciso nos preparar.
É preciso nos precaver com relação às consequências do El Niño, que já de certo modo, como vimos anteriormente, são conhecidas. Então vamos falar de ações com relação a essa prevenção. Falando da região sul do Brasil, que é mais importante hoje pensar para a região sul do Brasil diante de um cenário de El Niño. A primeira dessas ações é a conferência, estruturação e testes de sistemas de alerta. É importante que os sistemas de alerta estejam funcionando bem, que o alcance deles seja coerente com as necessidades da população. E sim, existem sistemas de alertas para chuvas muito intensas, nos celulares, com efeitos sonoros. É preciso que isso esteja funcionando e funcionando muito bem. Outra coisa é o fortalecimento de ações de monitoramento da Defesa Civil. Então, o acompanhamento da Defesa Civil, especialmente nas áreas onde o relevo é mais íngreme, onde as vertentes têm alta declividade, as chances de deslizamento são maiores, e também naquelas porções do território mais planas, próximo aos rios, próximo a lagos. Isso precisa de acompanhamento mais próximo da Defesa Civil. Terceira observação é o reforço das áreas de proteção contra enchentes. Áreas que são suscetíveis a enchentes ano a ano, que já passaram por esses históricos, na região sul precisam de acompanhamento mais próximo, precisam de um acompanhamento mais intensivo. Quanto à região norte do Brasil. Região norte do Brasil, como ela tende a passar por períodos mais secos em anos de El Niño, é preciso monitoramento do grau de navegabilidade dos rios. Vamos pensar que na região norte do Brasil, as hidrovias elas são utilizadas de fato para movimentação de pessoas, movimentação de cargas. Então é preciso monitorar a fluidez desse meio de transporte para que não haja problemas de encalhamento e aí a produção sofra com o escoamento. O planejamento quanto à produção de energia, as necessidades básicas da população. Então é preciso, nesse período, onde pode haver uma diminuição de vazão dos rios, planejar o uso da energia elétrica, como pode haver o abastecimento da população com relação à energia elétrica de maneira satisfatória, inclusive pensando em hospitais, pensando naquelas necessidades primárias da sociedade. Em terceiro ponto, o atendimento às comunidades ribeirinhas, populações que dependem da caça, que dependem dos rios para se moverem. Essas populações precisam de um acompanhamento próximo para que não sofram com as consequências de um El Niño intenso e possam perder o seu sustento. Com relação à região nordeste do Brasil. No Nordeste é preciso a conferência, o planejamento e a expansão de sistemas de irrigação e abastecimento hídrico, pensando especialmente no semiárido do Nordeste. Já é uma região que naturalmente é mais seca, mas que pode sofrer mais ainda com a situação de El Niño. Também o acompanhamento de produtores rurais quanto ao acesso à água para lavouras e animais. É importante saber as necessidades dessa população, conhecer a quantidade de água que é necessária para o abastecimento, tanto da população, quanto dos animais, quanto das lavouras, nos pontos onde há já um abastecimento crítico de água. É importante acompanhar isso muito de perto. Planejamento quanto à possibilidade de diminuição da energia elétrica disponível. Outra situação também na região Nordeste, quanto à produção de energia. Se temos seca, temos menor vazão de rios, isso pode atrapalhar a produção de energia elétrica. Vamos lembrar de algo. A energia elétrica do Brasil tem como sua fonte principal as hidrelétricas. E, por fim, a região central do nosso país. Na região central, que envolve o centro-oeste e também o sudeste, é preciso pensar em planejamento de ações voltadas à saúde pública. Essa região ela sofre com o aumento da temperatura. E nessa região existem grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Brasília. Nessas áreas, o adensamento urbano ele já é um problema de elevação de temperatura. E em situações de El Niño, que nós temos o acréscimo desse calor, a população pode sofrer problemas de saúde
devido ao aquecimento elevado das temperaturas, especialmente em áreas onde as pessoas estão mais suscetíveis ao aumento de temperatura. Então é preciso que os sistemas de saúde estejam adequados, estejam prontos a atender a população que está mais vulnerável ao calor intenso nas áreas, especialmente nas áreas dos grandes centros urbanos. Bom, continuando na região central, é importantíssimo que projetos de diminuição de calor nos grandes centros urbanos eles sejam executados, justamente para diminuir a possibilidade de aumentos de temperatura absurdos nas áreas densamente povoadas. E também o planejamento quanto à possibilidade de diminuição da energia elétrica disponível. É preciso pensar nisso, planejar, pensar em outras fontes, outras alternativas de geração de energia, porque pode acontecer também aqui para a região central do nosso país. Por fim, o assunto Super El Niño 2026 é uma grande oportunidade que temos como sociedade de nos planejarmos melhor para absorver os impactos da atmosfera. É o momento que temos para repensar ações, intensificar acompanhamento e monitoramento dos sistemas ambientais dentro dos ambientes urbanos, dentro das áreas rurais, dentro das áreas de declive acentuado, das áreas muito planas próximas a grandes rios, enfim. Não é o momento de se criar um alarde desesperador. É momento de se pensar de fato como nós, como sociedade, estamos absorvendo aquilo que a atmosfera nos oferece como sistema natural. O El Niño é um sistema natural. Existem estudos que tratam fenômenos como El Niño como impulsionadores do sumiço de civilizações que não se prepararam para eventos atmosféricos como ele. Mas hoje nós temos conhecimento, nós temos modelos para pensar, refletir, agir, planejar ações que possam evitar as consequências de um fenômeno tão grandioso como este. Eu agradeço muito a atenção de você que acompanhou esse vídeo. Eu espero ter ajudado em algum ponto com relação a este assunto e desejo que você entre em contato, que você envie mensagens, que possa interagir com relação a esses assuntos e possa sugerir também outros assuntos a serem discutidos. Meu nome é Eli e agradeço muito a sua atenção.